Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 264 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é equidade racial. Então, antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha esse episódio na sua rede social preferida, ou com aquele amigo, ou naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo para a sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje, tese 1. A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de ofensas relacionadas à sua cor de pele, configura dolo específico necessário para o crime de injúria racial. Beleza, gente. Nós vamos tratar aqui, então, do crime do artigo 2A da Lei 7716 de 89, crime de injúria racial. O que é que eu quero que vocês se atentem, que é algo muito importante, que é algo que vai permear aqui as primeiras, eu acho que 5 ou 6 teses de hoje vão ser basicamente sobre esse dispositivo, sobre esse crime de injúria racial. Lembrem-se que houve uma novidade recente, no ano de 2023, a Lei 14.532 de 2023. Ela inseriu esse artigo 2º-A aqui na Lei dos Crimes de Preconceito e revogou a previsão desse crime lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Qual foi o objetivo disso? Foi deixar muito claro que a injúria racial ela faz parte desse grupo de crimes de preconceito, ou seja, é uma modalidade de preconceito. Tá? Nós vamos ver mais para frente que houve um debate muito forte por muito tempo se o crime de injúria racial seria ou não um crime imprescritível. Tá? Nós vamos aprofundar isso no momento oportuno. No primeiro momento, entendia-se que não, depois passou-se a entender que sim. E essa dúvida era exatamente porque esse crime não estava previsto na Lei de Combate ao Preconceito, Lei número 7716, mas sim no Código Penal. Agora essa dúvida já não tem mais como existir, né? Mas beleza, então vamos lá. Crime, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então eu trouxe um exemplo aqui de um caso que a pessoa em uma discussão no ambiente de trabalho foi chamada, ou melhor, foi dito que ela era retinta. E aí, gente, essa expressão, chamar alguém de retinta, isso tem um condão de causar um crime de injúria racial? Sim, isso tem um condão de gerar um crime de injúria racial, porque isso ofende a honra subjetiva da pessoa e isso tem uma conotação que é claramente uma conotação racial. Então, qual a primeira coisa que você vai ver? E que é bom que você tenha em mente esse conceito, é aquela distinção entre honra subjetiva e honra objetiva. E, tradicionalmente, a doutrina nos conta que o crime de injúria ele fere a honra subjetiva, ou seja, aquela percepção que a própria pessoa tem de si mesma, sua autoestima, sua dignidade, seu próprio sentimento de valor pessoal, enquanto a honra subjetiva ela é abalada nos crimes de calúnia e difamação, ou seja, é aquela reputação da pessoa perante terceiros, como ela é vista perante a sociedade. Então, por exemplo, você imputa a alguém um fato criminoso, é como ela é vista pela sociedade. Então você difama alguém, você fala que essa pessoa ela tem uma vida promíscua, né, uma difamação. Isso tem a ver com, objetivamente, como a sociedade vê essa pessoa, não é? Beleza? Então, nesse caso concreto que eu trouxe para vocês, da pessoa ser chamada de retinta, há um dolo específico, que é esse dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima, com a conotação que é racial. Então, temos sim um crime de injúria racial. Então, tese 1, a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de ofensas relacionadas à sua cor de pele configura o dolo específico necessário
para o crime de injúria racial. Seguindo em frente, tese 2, a embriaguez voluntária e os ânimos exaltados do agente não são circunstâncias suficientes para afastar o dolo específico do crime de injúria racial. Então imagine um caso concreto em que, em meio a uma discussão, a pessoa alcoolizada profere ofensas de cunho racial. Então eu trouxe aqui o julgado do STJ, o indivíduo alcoolizado chamou o padrasto de macaco, crioulo e pau de fumo. Não é? Esse fato foi inclusive presenciado por terceiros. E aí a defesa foi no sentido de que ele estava sob efeito de álcool e de drogas. Então ele não teria ali o controle da vontade dele plenamente ao proferir esses xingamentos. Gente, isso afasta o crime? Isso não afasta o crime, tá? Então, ânimo exaltado, embriaguez voluntária, nada disso afasta o crime, nada disso afasta o dolo. Então, como é que fica o destaque? Ou melhor, a tese 2, a embriaguez voluntária e os ânimos exaltados do agente não são circunstâncias suficientes para afastar o dolo específico do crime de injúria racial. Seguindo em frente, vou analisar as teses 5 e 3 conjuntamente. Pode parecer estranho, o toque de alguém pode alarmar, mas é isso mesmo. Eu vou comentar a tese 5 primeiro e logo depois a tese 3. Tese 5. Não incide prescrição da pretensão punitiva à pena daquele que pratica, induz ou incita a discriminação ou preconceito de cor, etnia, raça, religião ou procedência nacional. E tese 3. O crime de injúria racial é espécie do gênero racismo, portanto é imprescritível. Então vamos lá, né? Primeiro ponto, gente. Isso aqui decorre da própria Constituição Federal, artigo 5º, inciso 62. É inafiançável e imprescritível e sujeito à pena de reclusão o crime de racismo. Então, o crime de racismo, ele é o quê? Inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Agora eu já adiantei para vocês aquele debate em relação ao crime de injúria racial, né? Aqui no material escrito eu trouxe um detalhamento sobre como se deu todo esse contexto inicial. A lei dos crimes de preconceito ela é lá de 89. E na época prevaleceu uma tese de que os crimes de racismo estavam ali previstos de forma taxativa. Por que se estabeleceu esse entendimento? Tanto por conta dessa questão da imprescritibilidade, de ser crime inafiançável também, quanto em virtude dos efeitos secundários da pena. Então nós temos lá no artigo 16 da Lei 7716, como efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública, por exemplo. Então, por conta disso, né, havia esse entendimento que era um rol que era taxativo. Acontece que lá em 97 veio o crime de injúria racial, ele não foi incluído na Lei 7716, ele veio, na verdade, lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e a Lei 7716, ela também sofreu mudanças. Então, por exemplo, no artigo 1º foram ampliadas as hipóteses de racismo. Mas e aí? Injúria racial é forma de racismo? Porque, a princípio, o entendimento era de que não, que o racismo era contra uma coletividade indeterminada, enquanto a injúria racial seria contra uma pessoa determinada, tá? Mesmo que com motivação discriminatória. E aí, por conta disso, né, vinha essa tese junto de que seria prescritível esse crime de injúria racial. E a jurisprudência ela foi nesse caminho realmente por muito tempo. Mas houve uma mudança de paradigma e tanto o STF quanto o STJ passaram a entender em sentido diverso. Passaram a entender que o crime do artigo 140, parágrafo 3º, ou seja, o crime de injúria racial, também era imprescritível porque ele era, na verdade, espécie do gênero racismo, mesmo que topograficamente ele não estivesse na Lei 7716, mas sim no Código Penal, tá? Então esse já era o entendimento.
Mas aí veio a Lei 14.532 de 2023 e realmente acabou com esse problema que existia, porque retirou o crime do Código Penal e levou para a Lei 7716, adicionando o artigo 2º-A. Então hoje não existe mais dúvida nenhuma, tá? E nem teria como haver. Mas o fato é que mesmo aquele crime que foi cometido antes de 2023, ele também é imprescritível, aquela injúria racial cometida, porque a jurisprudência já era nesse sentido, beleza? Então, guarda isso, tá? Crime de preconceito é crime que é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. E a injúria racial, ela é espécie do gênero racismo, beleza? Então ela faz parte da Lei 7716 e mesmo antes de fazer, então mesmo crimes anteriores a 2023 já eram também imprescritíveis e inafiançáveis. Então, tese 5, não incide prescrição da pretensão punitiva a pena daquele que pratica, induz ou incita a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E tese 3, o crime de injúria racial, espécie do gênero racismo, é imprescritível. Seguindo em frente, então, próxima tese de hoje, a tese 4, o acordo de não persecução penal é inaplicável aos crimes raciais. Então, primeiro ponto, o que é a NPP, Acordo de Não Persecução Penal? É um negócio jurídico pré-processual que é realizado entre o Ministério Público e o acusado e também sua defesa, fazendo com que o Ministério Público deixe de apresentar a denúncia mediante a imposição, de cumprimento de algumas condições. Então, vamos lá. Está previsto no 28A do CPP, foi inserido pelo tal do pacote anticrime. Ele cabe quando não for caso de arquivamento e quando o investigado confessou de forma formal e circunstanciada a prática da infração penal, não pode ter sido um crime com violência ou grave ameaça e esse crime tem que ter uma pena mínima inferior a 4 anos. Aí, nesses casos, o Ministério Público ele pode propor acordo de não persecução penal. Não é deve, tá? É pode, porque existe aqui realmente uma análise de quê? Verificar se é suficiente e necessário a reprovação e prevenção do crime. E aí estabelece-se condições. Então vamos lá, quais são os requisitos? Nós temos requisitos objetivos e nós temos requisitos subjetivos. Os objetivos, confissão formal e circunstanciada, crime sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos e não ser o caso de arquivamento. E os requisitos subjetivos, aí nós temos a medida ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, e além disso, deve-se verificar se aquele crime específico ele não contém alguma vedação legal. Então, por exemplo, os crimes mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher, existe uma vedação legal, está lá no artigo 28A, parágrafo 2º. E aí eu vou fazer uma pergunta. Nos crimes raciais, é possível a aplicação da NPP? Existe uma vedação legal específica, assim como existe aqui nos crimes contra a mulher? Olha, hoje não existe, mas não é possível. Mas por que não é possível, professor? Por conta desse requisito subjetivo aqui. Medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, entende-se que é um crime muito grave e que, por isso, a NPP não seria suficiente para a sua reprovação e prevenção. Então, por conta disso, não é possível a aplicação da NPP para crimes raciais. Beleza? Alguns fundamentos aqui para aprofundar isso. Questão de proteção à dignidade da pessoa humana e à igualdade material. O cumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, por exemplo, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e também a preservação do direito fundamental à não discriminação
não é, que vem junto com o dever de combate a práticas estruturais de racismo. Então, não cabe estar a NPP em crime racial. Como é que ficou, então, a tese 4? O acordo de não persecução penal é inaplicável aos crimes raciais. Seguindo em frente, então, agora, vamos para a tese 6. O conceito de racismo reverso não é aceito, pois o racismo é um fenômeno estrutural que historicamente afeta grupos minoritários e não os grupos majoritários em posição de poder. Então vamos lá, gente. Qual foi o caso concreto? Um homem negro enviou mensagens para um homem branco chamando-o de escravagista cabeça branca europeia. E aí ele foi denunciado pelo crime de injúria racial. Então, injúria racial contra branco, né? Um negro cometendo injúria racial contra um branco. O que o STJ entendeu? Entendeu que isso aqui até pode ser uma injúria, mas não é uma injúria racial. Por que não é uma injúria racial? Porque a lei dos crimes de preconceito existe em virtude de uma situação estrutural, de uma situação histórica. Né? Nós temos um país que teve escravidão, nós temos um país que ainda existem muitas desigualdades estruturais que decorrem não só da existência da escravidão em si, mas também de toda a macroestrutura que decorre disso. Então, por conta disso, é que aquele crime de injúria, por exemplo, que é praticado em virtude da raça de uma pessoa negra, acaba sendo punido de uma forma mais severa, porque se busca desfazer um sistema atual onde ainda existe um racismo estrutural. Né? Então é isso que justifica. Então, não faz sentido, dentro dessa lógica, nós pensarmos em um racismo reverso. Tá? Então, assim, eu chego para uma pessoa e digo, você é um branco azedo. Isso é um crime de injúria racial? Não, mas isso pode ser um crime de injúria, tá? Então, o STJ não aceita esse tal desse racismo reverso. Então, o STJ não aceita essa teoria, beleza? Como é então que ficou a tese 6? O conceito de racismo reverso não é aceito, pois o racismo é um fenômeno estrutural que historicamente afeta grupos minoritários e não se aplica a grupos majoritários em posição de poder. Antes de seguir em frente, eu vou fazer um convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizadíssimo e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, que com certeza vai ser um baita diferencial nos seus estudos, e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, com certeza vai ser um diferencial também na sua prova de títulos. Então, nós só largamos sua mão realmente no momento da sua posse, tá? Até nas fases mais avançadas do concurso, nós queremos estar junto e lhe ajudar de alguma forma. Então, vem publicar com a gente e vem conhecer a Editora Integrada. E a palavra da sorte de hoje vai ser pilha. Então escreve aí nos comentários pilha para eu saber que você está me ouvindo, ou inventa uma frase engraçada que tenha pilha no meio, e aí eu vou saber que você está me ouvindo até aqui. Então, seguindo em frente, vou analisar agora conjuntamente as teses 7 e 8. Tese 7. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações penais sobre crimes de preconceito ou discriminação racial praticados por meio de postagens em redes sociais ou mídias digitais, desde que o objetivo da conduta seja ofender uma coletividade e as mensagens tenham real potencial de propagação transnacional. Tese 8. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações penais sobre crimes de preconceito ou discriminação racial cometidos por intermédio de postagens em redes sociais, na hipótese em que a ofensa seja dirigida a determinada pessoa ou ainda se a postagem
não tiver potencial de divulgação e acesso em outros países. Então, Zezinho postou em sua rede social algo racista. Qual vai ser a competência para julgar esse crime? Da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? Aí vem um grande depende. Porque o que você vai olhar? Aquela postagem tem potencial de chegar a ser lida em outros países, então tem transnacionalidade esse crime? Se tiver, gente, aí nós vamos ter uma competência da Justiça Federal. Se não tiver, então, por exemplo, imagina que foi algo dirigido a uma pessoa determinada, então foi por meio do inbox, ou então foi algo realmente muito limitado, tá? E direcionado a alguém, aí a competência vai ser da Justiça Estadual, beleza? Então, o julgado aqui ele até lista algumas hipóteses que a competência é da Justiça Estadual. Então, por exemplo, foi um post no grupo fechado, ou então foi uma ofensa em uma mensagem privada, ou ainda, imagina que é um perfil restrito, onde só algumas pessoas conseguem acessar. Então, só, por exemplo, quem tem vínculo de amizade, né? Quem está aceito. Ou então, está lá naquela abazinha de melhores amigos e é realmente um grupo restrito, só de brasileiros, só de gente que mora no Brasil. Então, aí realmente competência da Justiça Estadual, beleza? Se não, competência da Justiça Federal, se houver transnacionalidade, com a aplicação do artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. Tese 7. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações penais sobre crimes de preconceito ou discriminação racial praticados por meio de postagens em redes sociais ou mídias digitais, desde que o objetivo da conduta seja ofender uma coletividade e as mensagens tenham real potencial de propagação transnacional. Tese 8. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações penais contra crimes de preconceito ou discriminação racial cometidos por intermédio de postagens em redes sociais, nas hipóteses em que a ofensa seja dirigida a determinada pessoa ou ainda se a postagem não tiver potencial de divulgação e acesso em outros países. Seguindo em frente agora, vamos para as 3 últimas teses de hoje que serão conjuntamente analisadas. Tese 9, o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, ou seja, na ancestralidade do candidato. Tese 10, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Tese 11. O processo de heteroidentificação deve ser balizado por critérios objetivos, devidamente explicitados, a fim de que, em eventual impugnação, seja garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Então, 3 teses aqui tratando sobre o tema cotas, não é? Nós já sabemos, e se não sabemos, estamos sabendo agora, mas o STF já reconheceu em diversas oportunidades que o estabelecimento de cotas raciais é constitucional, então é compatível com a Constituição. Então, qual é o primeiro ponto que nós temos aqui? Como é que a pessoa vai ser definida como uma pessoa negra, por exemplo, para efeitos de cotas? Primeiro ponto é a autodeclaração. Então, a pessoa se inscreve no concurso e se autodeclara como negra. Ok. E aí, depois? Depois pode haver uma banca de heteroidentificação. Tá? Então, isso não é algo vedado, é possível sim que haja essa banca de heteroidentificação. O ponto é que tem que respeitar a dignidade da pessoa humana e tem que ser garantido contraditório e ampla defesa. Como é que se garante contraditório e ampla defesa? Através de critérios objetivos na decisão e permitindo que, com base nesses critérios objetivos, haja uma impugnação da decisão dessa banca de heteroidentificação. Então, basicamente, um processo mediante ampla defesa e contraditório,
e com critérios objetivos, na maior medida possível, até porque se não houver critério objetivo, como é que é possível exercer uma ampla defesa em um processo de heteroidentificação? É impossível, né? Então tem que ter critério objetivo. E que critério objetivo é esse? Ele é baseado em quê? Ele é baseado na genealogia da pessoa, no genótipo. Então, se a pessoa demonstrar, por exemplo, que ele tem origem africana, que o avô dele veio da África, o bisavô, o tetravô, ele vai ter direito à cota? Não, não é isso. O que se analisa é fenótipo, é aparência, tá? Então, o que vai ser analisado não é a ancestralidade. Então, não importa, por exemplo, se o pai da pessoa é negro. A pessoa pode ser branca, e muito branca, apesar de ter o pai negro. Então, não faz diferença, beleza? O que é analisado é o fenótipo. Então, como é que ficaram as últimas teses de hoje? Tese 9, o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, ou seja, na ancestralidade do candidato. Tese 10, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. E tese 11, por último, o processo de heteroidentificação deve ser balizado por critérios objetivos devidamente explicitados, a fim de que, em eventual impugnação, seja garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E se ouviu até o final, deixa aquele like. Comenta aí qualquer coisa, só para eu saber que você me ouviu. Só não vai me xingar muito, tá? Mas comenta aí qualquer coisa que já está valendo e já mostra para o algoritmo que é relevante. E aí, isso aqui vai ser mais distribuído, esse conteúdo vai ser mais distribuído. E se o seu coraçãozinho for tocado e você achar que esse conteúdo lhe ajuda, compartilha também na sua rede social ou no grupo de WhatsApp, porque tudo isso fortalece demais. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito e até a próxima.